senhor Wilson está presente. Por favor, senhor Wilson. E mais uma mulher, né? Com certeza. Representando a Rede Céu, a professora Samira Salé. Obrigado à mesa. Passa a palavra agora para a nossa subprefeita, Adriana Morales. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite. Boa noite. Bem, já cumprimentei muitos, né? Mas tem alguns que eu não cumprimentei ainda hoje, então uma boa noite. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Essa conversa, esse diálogo de hoje é muito importante para a nossa comunidade, para os nossos 2 distritos, para a nossa subprefeitura. Quero agradecer aqui a presença do nosso secretário, João Antônio, que está nessa luta aí com o Conselho Municipal Participativo, nos ajudando. Manuel, boa noite. Samira, boa noite. Marlon, boa noite. Wilson, né, que é nosso representante da Comissão Eleitoral. João Galvino, boa noite. Então, é o seguinte, nós sentimos, né, nas reuniões da Comissão Eleitoral, a gente sentiu que a população não estava sensibilizada para a importância que é que esse conselho tem e que esse conselho terá. Então, nós conversamos, né, com alguns amigos, o Francisco, e então a gente decidiu convidar o João para participar, fazer essa chamativa, né, esse chamamento para falar da importância desse conselho. E é isso que nós vamos tratar aqui essa noite, tá bom? Então, uma boa noite e conto com vocês, hein, nessa mobilização para esse conselho, tá bom? E amanhã nós vamos estar o dia inteiro aí na subprefeitura, aguardando as inscrições. Professor Manuel Romão. Boa noite. Quero cumprimentar o João Antônio, secretário do Governo Haddad. Em nome do João, cumprimento toda a mesa. Cumprimento a nossa amiga querida aí, Adriana, uma grande subprefeita, parceira da educação. Toda vez que nós necessitamos de um apoio, ela imediatamente está do nosso lado. Isso é muito importante. Cumprimento a Samira, João Galvino, Wilson, Marlon. Pessoal, esse é o momento, é mais um daqueles momentos revestido de importância grande para a nossa região. Eu não me lembro de um movimento em que um prefeito cria um conselho de representantes com o poder que terá esse conselho. A ideia de conselho surgiu na Constituição de 88, basicamente. Depois nós tivemos a possibilidade de construir os conselhos de escola. Todo equipamento educacional tem um conselho. E nem sempre ele tem a força que deveria ter. Uma ação como essa, que tem muitos professores também, fortalece não só a participação popular na subprefeitura, como também a participação nos equipamentos educacionais. E o atual prefeito sabe, o atual secretário de Educação sabe, o atual secretário de subprefeitura sabe que sem a participação ativa da população, a gente não vai conseguir mudar essa cidade. Então aqui tem um conjunto de lideranças que sempre lutaram por esse bairro, e essas lideranças vão contribuir de maneira decisiva para esse novo momento que nós estamos nos aproximando. Eu só estou com vocês, estarei com vocês nessa luta por fortalecer a participação das pessoas que atuam e moram nesse bairro. Boa noite a todos e obrigado. Obrigado, professor Manuel Romão.
palavra agora está com o senhor João Galvino, representando a Secretaria Municipal de Educação. Boa noite, quero cumprimentar a todos, cumprimentando a mesa Wilson, né? O Marlon, a Adriana, Manuel Romão, Samira e o secretário João Antônio, que está no telefone. E obrigado pela recepção aqui, a toda a gestão do CEL, a figura do Marcelo. Bom, eu gostaria também de fazer um resgate rapidamente, porque é sempre bom nós buscarmos na história o nosso papel, porque é a história popular. E a história popular, se nós não contarmos, outros não contarão. A questão do Conselho de Participação na gestão, né, em várias instâncias, né, mas principalmente na gestão local, ela surge com muita força no primeiro governo que o Partido dos Trabalhadores conseguiu conquistar aqui no governo da Luiza Erundina. Mas nós não conseguimos implantar o Conselho. Aliás, nós não conseguimos nem implantar a subprefeitura, porque foi um momento muito difícil, muito polarizado. E depois nós tivemos a gestão da Marta, que conseguimos descentralizar o governo e desconcentrar o poder, e não conseguimos implantar o Conselho Participativo, que seria o coroamento daquela ação de governo. Nós não conseguimos, pela correlação de forças, pelo tempo, e não conseguimos reeleger a Marta, portanto, ficou faltando essa peça para encaixar, para dar realmente a grande força às subprefeituras. Depois de 8 anos, nós ganhamos com o governo Haddad, e ele tirou isso como prioridade. A participação popular, criou um grande conselho na cidade, fortaleceu o conselho, fortaleceu a participação popular. E agora, esse chamamento, essa mobilização de todo o governo, de toda a população, a comunidade, os partidos, para participar, para fortalecer as subprefeituras, ele é oportuno. Então nós estamos num momento ainda que estamos terminando o prazo de inscrição. Eu estou contribuindo nesse debate, fortalecendo a educação, a gestão. Até nós tivemos uma reunião lá na Secretaria de Relações Governamentais para isso. Então, todos aqueles que estão no governo, ou que estão na comunidade, que participa de diversas entidades, devem participar do Conselho, porque esse Conselho terá um papel consultivo, participativo, terá um papel, inclusive, de ajudar na gestão, de trazer os problemas, trazer o debate, os problemas lá de fora, lá da subprefeitura, para dentro da instância da subprefeitura e discutir. E nós vamos fazer, de fato, uma gestão eficiente, administrativamente, politicamente avançada, vendo São Paulo no futuro e com participação popular. Então, muito obrigado, e é muito importante hoje e depois a eleição do Conselho, a inscrição, a eleição do Conselho e depois a atuação no dia a dia, que vamos consolidar e garantir a gestão popular. Obrigado. Obrigado, senhor João Galvino. Passa a palavra agora para a professora Samira Salé, representando a Rede CEL. Boa noite a todos, boa noite à mesa, João, Manuel, Adriana, todos aqui. Quero dizer que a gente está muito satisfeito de estar participando novamente, né? E que gestão democrática é um conceito recente no nosso país, né? Gestão democrática atualmente está pautada nos momentos, mais fortemente nos momentos eleitorais. E a participação em todos os segmentos, nós temos no CELS os conselhos gestores, né, que nós estamos aí também fazendo as discussões, para retomar as discussões do que a gente quer, o que a gente pensa, né? E esse momento é um momento muito importante. Estou muito satisfeita de estar aqui com todos e estamos juntos, todos aqui, tanto na base local quanto no governo, para que de fato tenhamos uma gestão democrática em todos os fóruns, os espaços, as áreas,
e esse conselho tem essa importância. Então, parabéns a todos que já estamos aqui querendo participar. Obrigado, professora Samira. Passo a palavra agora para o senhor Marlon, representante da subprefeitura como chefe de gabinete. Boa noite a todos. Boa noite. Quero aqui cumprimentar o nosso secretário de Relações Governamentais, deputado licenciado estadual, João Antônio. Cumprimentar aqui a nossa subprefeita, a engenheira Adriana Neves Morales, e a toda a mesa aqui presente aqui. Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento inédito no governo Haddad, que é resgatar a participação popular da comunidade, dos munícipes, para dentro do governo. Como disse aqui bem a professora Samira, como disse aqui bem também o João Galvino, a participação democrática, a participação popular é isso que fortalece um governo. E é essa visão do governo, do nosso prefeito Haddad, que confiou essa missão tão difícil nas mãos de alguém com muita habilidade para poder trazer isso para todas as subprefeituras aqui da cidade de São Paulo, colocando esse desafio nas mãos do nosso secretário João Antônio. Não é fácil uma cidade do porte de São Paulo você trazer a população de volta para discutir e debater os temas de cada distrito, de cada região, de uma forma tranquila e de uma forma sábia. Eu quero parabenizar todos os moradores aqui do Itaim Paulista, a todos os moradores aqui do distrito de Curuçá. Eu tenho certeza que nós aqui vamos ter um grande sucesso. Nós temos certeza que nós iremos ter um grande número de pessoas inscritas, e não só isso, mas um grande número de pessoas que no dia 8 de dezembro vão estar participando de uma forma democrática. Parabéns a todos vocês e uma boa noite a todos. Obrigado, Marlon. Para legitimar todo esse nosso processo, eu quero convidar o senhor Wilson, representante da Comissão Eleitoral. Boa noite. Sou funcionário aqui também do CEL Curuçá, né? Na EMEI da Educação Infantil, né? Sou professor de História e parabéns pela presença de todos, né? Faço parte da Comissão Eleitoral e o objetivo é esse, é fazer com que a população participe ativamente, né, desse governo democrático, governo do Haddad, né? Porque a gente sabe que a gente tem que ter uma visão de futuro. Deng Xiaoping, Zhou Enlai, né, da China popular, já estabeleceram o socialismo de mercado. Isso na década de 70. E hoje a gente vê que quase derrubou o grande poderio econômico dos Estados Unidos. E hoje a gente está vendo que a importância, né, de fazer com que a população participe das decisões do governo. E o Conselho Participativo visa exclusivamente isso, a participação popular, né, da população nas decisões do governo Haddad. Então é importante estabelecer com que faça com que os jovens venham também participar desse grande evento. O que a gente nota hoje em dia é que os jovens não, quer dizer, está tendo uma certa, né, assim, antipatia com a política. Infelizmente, né, é a nossa missão fazer com que eles venham também engrossar essa comissão. Então, acho que o Conselho visa também a participação desses jovens, né? Então é importante que discutam isso nas comunidades, né, nas escolas, nas entidades, né, nas ONGs, para que eles venham também engrossar, né, esse grande conselho. E parabéns pela participação de todos que estão aqui. Parabéns ao Antônio, que foi um grande militante da oposição sindical, que ajudou a construir o Partido dos Trabalhadores. Parabéns ao João Galvino, ao Manuel, né, a Samira, a professora Samira, a Adriana, né, a mulher guerreira que está aí com a gente, e ao Marlon, que faz parte da comissão. Parabéns a todos vocês. Obrigado, senhor Wilson, pela sua participação nesse processo.
Antes de passar a palavra para o João, a Adriana queria fazer só um agradecimento, João. Por favor, Adriana. Nossa subprefeita tem um agradecimento a fazer de um prêmio que ela recebeu. Era para eu fazer e eu fiquei nervosa no início aqui. Me esqueci. Olha, quero agradecer a Anderson, né, nosso representante aqui da Casa de Cultura, e a comunidade LGBT, que hoje eu ganhei essa linda homenagem, viu? Muito obrigada. Todos com a gente, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigado, Adriana. Diga de passagem muito merecida. A palavra está agora com o nosso secretário municipal de Relações Governamentais, Sr. João Antônio. Mais uma vez, para quem eu ainda não cumprimentei pessoalmente, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu quero aqui cumprimentar meu amigo, meu companheiro de longas datas. Eu não vou falar quanto tempo, senão vocês vão perceber a nossa idade. Mas eu diria que lá pelas 1977, por aí, 76, nós nos conhecemos, meninos ainda. Wilson, que agora está aqui na comissão eleitoral conduzindo esse processo. Marlon, que eu conheci recentemente, figura do PSB, um partido aliado aqui na cidade de São Paulo, e que tem nos ajudado muito aqui no Itaim Paulista a conduzir esse governo. Meu amigo João Galvino, que tem uma história de luta na educação, é uma pessoa que tem dedicado o seu tempo para melhorar o nível da educação na nossa cidade. Samira, uma grande conquista aqui do Itaim Paulista, veio para cá para cuidar da gestão do Céu Veredas, que agora recentemente adotou o nome do meu pai, João Antônio da Silva. Meu nome é João Antônio da Silva Filho. O Manuel Romão, que eu tive a honra de conhecê-lo há mais de uma década, que firmamos uma relação de companheirismo, de amizade, e que o Haddad, o professor César Caligari, quando eu citei o nome do Manuel Romão, contei a história, mostrei o currículo, de pronto, confiou nele a missão de coordenar a educação na nossa região, aqui a educação municipal. E essa pessoa que eu conheci recentemente, olhei nos olhos dela, senti firmeza, vi honestidade, vi conduta reta, vi que era uma pessoa adequada e, numa manobra rápida, consegui tirá-la de Guaianazes e colocar no Itaim Paulista para poder conduzir a subprefeitura do Itaim Paulista, nossa amiga Adriana, que é a nossa subprefeita. Eu que tive a honra de ser convidado pelo prefeito Haddad para esta missão de ser o articulador político do governo dele na Secretaria de Assuntos Governamentais. Secretaria de Governo cuida da gestão do governo, que é o companheiro Donato, um amigo meu de longas datas, e o governo para fora, o governo que se relaciona com a sociedade, o governo que se relaciona com os partidos políticos, o governo que se relaciona com as entidades, com movimentos sociais, etc. O prefeito Haddad confiou a mim a relação de assuntos na Secretaria de Assuntos Governamentais. E dentre essas tarefas, de fazer com que a Câmara Municipal convencer a maioria dos vereadores a aprovar os principais projetos de leis, fazer a composição do seu governo com os partidos políticos, construir os diversos conselhos paritários, conselhos participativos, conselhos setoriais, habitação, educação. Nós estamos agora com uma nova missão, que é a construção dos conselhos participativos nas subprefeituras. Então eu quero iniciar falando para vocês um pouco do conceito de democracia, porque isso é importante. Nós vivemos uma democracia jovem, adolescente no nosso Brasil, porque nós tivemos tempos difíceis, tempo em que nós, jovens, né, Wilson, e outros que aqui estão, para fazer uma reunião, para tratar de assuntos simples, de interesse da população, teríamos que reunir escondidos, nos porões, normalmente da Igreja Católica, que nos oferecia espaço, sob pena de, se reunidos, fôssemos
abordado pela polícia política da época, seríamos presos. Alguns foram presos, muitos torturados, e alguns deram a sua própria vida em prol das liberdades democráticas. Então, conquistar a democracia no nosso país não foi um acaso, não foi obra simplesmente de uma vontade de um indivíduo ou de alguns deputados. Foi com luta, muita luta, suor e sangue, para que nós hoje pudéssemos falar de capitalismo, de socialismo, pudéssemos falar do nosso pensamento livremente, das nossas ideias livremente. Então isso não é uma coisa simples. Para as pessoas que não participaram desse processo, para as pessoas que não foram conduzidas em camburões ao DOPS, para poder ser fotografado, ser interrogado, como eu e muitos fomos, não compreendem a importância da democracia hoje. Mas para quem fez essa luta direta por liberdades democráticas, compreende a importância da democracia. Então nós, que assumimos o poder no Brasil, em vários estados, e agora, mais uma vez aqui na cidade de São Paulo, temos compromisso com a democracia, mas com a democracia verdadeira. E para nós, democracia não é simplesmente um voto de 4 em 4 anos. Nós achamos que o voto de 4 em 4 anos, do processo eleitoral, sufrágio universal, ele é fundamental, mas é insuficiente para de fato promover uma participação política, democrática do povo na nossa sociedade. Então, quando nós assumimos qualquer esfera de poder, nós forçamos este limite de cada cidadão um voto para propiciar uma participação maior na decisão do Estado Prefeitura, Estado de São Paulo, Estado União. Então eu quero dizer para vocês, de todo o coração, os conselhos participativos que nós estamos instituindo nas subprefeituras, nós não queremos que seja um conselho domesticado pelo prefeito ou pelo subprefeito. Nós queremos que seja um conselho que expresse a diversidade política de cada região. Não pode ser um conselho só do PT, não pode ser um conselho só da direita, não pode ser um conselho só da Igreja Universal ou da Igreja Católica. O conselho participativo, para de fato valer como um conselho que expresse a vontade de uma região, tem que ter a diversidade política de cada região. E se assim não for, o conselho não cumprirá a sua função e a sua missão democrática. A democracia pressupõe, em primeiro lugar, respeito à pluralidade de pensamento, a diversidade de opiniões, e pressupõe também o contraditório, ou seja, a liberdade da pessoa poder criticar, a liberdade das pessoas poderem discordar em qualquer momento, não só com seu voto na urna. E se nós não compreendermos a democracia com esta dimensão, nós não vamos entender a importância dos conselhos participativos. Alguns me perguntam, quando eu estou por aí falando sobre essa questão dos conselhos, mas olha, o prefeito Haddad, ele já recebeu da população, no dia da eleição, o apoio a seu programa de governo. Para que vocês ficam criando esses vários mecanismos? Deixa daqui 4 anos que o povo vai fazer o balanço, se foi positivo ou se foi negativo. Eu digo não. Cada centavo que vai ser investido em cada área, seja educação, habitação, transporte, nas diversas áreas da administração pública, seja na subprefeitura, os investimentos regionalizados,
precisa ter um acompanhamento direto da população local. E eu digo mais, governar a cidade de São Paulo apenas do viaduto do Chá é quase que impossível. Ou nós promovemos uma descentralização administrativa e colocamos o dinheiro público na ponta para com agilidade atender às necessidades do povo, ou nossa administração vai fazer uma administração igual às outras. Então, qual que é a importância desse conselho participativo? Por exemplo, nós vamos eleger 1.125 conselheiros no dia 8 de dezembro. E aqui faço um parênteses. Eu estou com uma tranquilidade, Adriana, enorme daí, Paulista. Hoje eu fiz um balanço quando saí de lá. E cheguei à seguinte conclusão: só tinha uma subprefeitura que tinha um probleminha com a questão de inscrição de candidato, que era lá. Todas as outras, nós vamos ter candidato de sobra, muito além do número de vagas. E, obviamente, que o meu Itaim Paulista não vai falhar, né? Nós temos aqui quantos conselheiros, Adriano? Quantos serão os nossos conselheiros? 37. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter 60, 70, 80 candidatos. Que é para demonstrar o vigor político desse bairro, que sempre foi vanguarda do processo político. Então, eu estou despreocupado com o Itaim Paulista, porque vocês vão dar conta do recado, vai apresentar para o prefeito uma quantidade de candidatos de interesse político e participação no Conselho Participativo da cidade, para demonstrar que nós vamos continuar na vanguarda, não é mesmo, companheirada? É isso aí, não é mesmo? A Adriana veio esses dias falar para mim: João, mas eu estou preocupado. Eu falei: não se preocupa, que no Itaim Paulista você não vai ter esse problema, que as pessoas vão dar conta do recado. E eu não vou ser desmoralizado lá perante o prefeito Haddad. Já pensou o Itaim Paulista não atingir o número de candidatos? Que coisa feia para mim. Eu nem sonho com isso, tudo tranquilo. Mas quero dizer para vocês, voltando a um tema importante. Então, o Conselho Participativo, qual vai ser o papel desse conselho? Vamos direto ao assunto. Nós vamos ter um orçamento. Este orçamento do ano que vem vai ser o primeiro orçamento feito pelas nossas mãos, porque o que nós estamos executando agora foi feito pelo prefeito Kassab, porque o orçamento da cidade, todo o dinheiro que é arrecadado, isso é o orçamento. E qual a sua destinação? Isso é o orçamento da cidade, certo? Então, o orçamento da cidade do próximo ano vai ser regionalizado. Então, todos os investimentos que o Itaim receberá, de todas as áreas, vocês vão conhecer com antecedência. Não vai ser um orçamento que vocês vão no escuro. Porque é exatamente por isso. Esse é o primeiro papel do Conselho Participativo: acompanhar a execução orçamentária do Itaim Paulista. Realmente o dinheiro está chegando na ponta? Aquela escola que está prevista reformar, foi reformada no tempo certo? A escola, a creche que está prevista a ser construída, vai ser construída mesmo? No tempo correto? A pavimentação, o investimento nos corredores de ônibus, no terminal de ônibus, que tem uma polêmica aqui no Itaim danada, que tem acompanhado, você entendeu? Todo esse dinheiro que vai ser investido, nós vamos saber com antecedência, e o Conselho vai estar acompanhando a execução desse orçamento e para onde vai. Esse é um papel, olha que importante. Segundo papel do Conselho. O papel do Conselho vai ser nos criticar. Criticar também as esferas governamentais. A escola estadual não está prestando? Não é porque é estadual e a esfera governamental é outra, que é do Estado, que o Conselho vai ficar calado. Vamos também para cima do governo do Estado. Se tiver algum órgão da União que não está funcionando aqui no bairro, também vamos para cima da União. Não é um conselho que se limita a fiscalizar a ação da subprefeita ou do subprefeito, de todas as áreas governamentais, de todos os órgãos da administração. E nós queremos que seja assim. Tem notícia de corrupção de algum órgão da prefeitura?
O Conselho denuncia. Esse é o papel de fiscalização do Conselho. Nós estamos destinando dinheiro para uma obra, e essa obra não é a obra que contempla a maioria da população do Itaim Paulista. Opa! Conselho, prefeito Haddad, subprefeita, nós somos contra essa obra. Pega esse dinheiro e investe em outra que é melhor. Então nós vamos, este conselho é isso, o conselho. A gente vai estar aconselhando em cada região com essas pessoas que serão eleitas no dia 8 de dezembro. Este é o papel fundamental do conselho. Ora, não tem importância um conselho como esse? Da mais alta importância do ponto de vista político e do ponto de vista da democracia, porque é um exercício constante da democracia, um exercício permanente da democracia. Não somente cada cidadão vota, mas da democracia participativa, daquela ideia de que os cidadãos precisa cada vez mais participar da vida do Estado, Estado-Prefeitura, Estado de São Paulo, Estado-União, do ente Estado, participar cada vez mais dessas decisões. Então é da mais alta importância o Conselho, mas mais do que isso, certo? O prefeito Haddad vai dar outras dimensões ao Conselho Participativo. Nós vamos ter um balanço constante dos nossos coordenadores de saúde, nós vamos ter um balanço constante dos nossos coordenadores de educação, do nosso prefeito, e o Conselho vai estar opinando também sobre isso. Se de fato essas pessoas estão atuando em sintonia com os interesses da população e com o programa do governo Haddad, que nós fomos eleitos para implementar um programa. Certo? Então, de maneira que essa consulta vai ser permanente, esses conselhos. Bom, como vai ter algumas mudanças que eu acho importante fazer, viu, Wilson? Você que está na comissão eleitoral. Vai ter o Arnaldo é um dos... Você que está também responsável que está representando a subprefeita, que é o representante da subprefeita. Tem algumas questões importantes para falar para vocês. Primeiro é o seguinte, tinha uma grande polêmica sobre a questão de o candidato, para ser candidato, tem que ser onde ele vota ou tem que ser onde ele mora? Não, fique tranquilo. Adriana, Arnaldo, Wilson, pode aceitar a inscrição de candidatura com um número de endereço. Se o cidadão mora no Itaim Paulista, mas vota na cidade de Ademar, ele pode ser conselheiro aqui no Itaim Paulista. E como é que nós vamos fazer esse sistema? Nós fizemos um convênio com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai nos ajudar a organizar essas eleições. Serão 10.000 urnas eletrônicas na cidade de São Paulo. 10.000 urnas eletrônicas. Nós vamos envolver 30.000 funcionários públicos do dia como mesário. 30.000 funcionários públicos do dia como mesário. É uma mega operação que o prefeito Haddad confiou à minha secretaria. E nós vamos... vocês já viram propaganda em rádio, já tem propaganda nos pontos de ônibus, já tem propaganda, já tem cartaz, panfletos, etc. Nós estamos massificando essa ideia. O eleitor vai votar, nós vamos agrupar as zonas eleitorais em cada escola, todas as zonas eleitorais daquelas imediações. Nenhum distrito vai deixar de ter escola ou escolas, dependendo do número de votantes, você entendeu? Vai deixar de ter escolas como centro de votação, como local de votação. Então nós vamos facilitar, dentro das nossas possibilidades, a votação do eleitor. E o eleitor e os candidatos vão estar em todas as urnas eletrônicas. Essa é a mudança que nós fizemos recente, a pedido da Justiça Eleitoral. Então você vai poder votar em São Miguel Paulista no candidato do Itaim. Então se eu moro no Itaim, se eu moro em São Miguel Paulista, mas voto no Itaim Paulista, eu posso votar no meu candidato São Miguel Paulista aqui no Itaim.
certo? Então, porque vai aparecer a foto de cada candidato em todas as urnas eletrônicas. Isso possibilita com que eu possa também fazer a seguinte opção na eleição. Eu trabalho na Vila Mariana e moro no Itaim Paulista. Eu quero votar em 3 candidatos do Itaim, mas quero votar em 2 da Vila Mariana, que é onde eu trabalho, que eu tenho também uma relação ali todos os dias e que quero cobrar também da administração pública. Eu posso, certo? Ou seja, passa a ser uma eleição universal na cidade de São Paulo e desburocratizada, né? Que aquela ideia de você localizar apenas o voto fica muito difícil de você tecnicamente organizar as eleições. Dessa forma, você amplia as possibilidades, amplia a democracia e a pessoa pode votar tranquilamente na cidade e a gente elimina aqueles problemas que nós tínhamos recentemente da pessoa falar, olha, eu moro no Itaim Paulista, mas voto em São Miguel, então você não pode ser candidato aqui, porque você não vai poder votar em você mesmo. Acabou com esse problema, certo? Então eu acho que vai ser, eu peço aos nossos amigos aqui um empenho nesse processo. Eu acho que o Itaim Paulista vai ser importante para essa questão, né? E a subprefeita, uma vez eleito os conselheiros, a estrutura que nós vamos montar, cada região vai ter um local, uma sede, um espaço, um computador, um funcionário que vai no dia a dia tocar as tarefas dos conselhos participativos junto à subprefeitura. Por fim, quero dizer a vocês o seguinte: democracia, esta palavra mágica, democracia, ela pressupõe, em primeiro lugar, muita gente participando do processo decisório. Isso é democracia. Quando você tem um pequeno grupo decidindo sobre a vida do Estado, não é democracia, é a aristocracia, é um público qualificado, só alguns defendendo. Quando você amplia a participação, você amplia também, você fortalece a democracia, mas tem uma palavra-chave: distribuir informações e distribuir conhecimento, saber. São outros ingredientes fundamentais da democracia. Democracia sem igualdade de condição para poder decidir, certo? Sem o saber, sem a distribuição do saber, e sem a distribuição do conhecimento, e sem a distribuição da informação, você constrói uma democracia pela metade. Por isso que estes conselhos participativos só darão resultados a partir de uma transparência absoluta do poder público. Porque quando o poder público se esconde ou esconde as informações da população, você não dá condição para as pessoas participarem. Então, transparência e democracia são duas palavras que caminham juntas, dois conceitos que caminham juntos. É isso que eu quero deixar para vocês. E peço a vocês, empenhem. Alguns me perguntam, João, mas os conselhos vão funcionar maravilhosamente bem a partir do dia 1º de janeiro? Claro que a gente sabe que um processo tão amplo, tão complexo como esse, que vai ter conselhos maravilhosos funcionando, conselhos mais ou menos, conselhos que vai funcionar capengamente, você entendeu? Mas nós não podemos desistir da ideia de que uma administração democrática, uma administração que nasce da vontade do povo, como foi a nossa, deixe de promover essa participação ampla da sociedade. E nós temos que levar. Cadê? O Cisa estava aqui com o panfletinho. Cadê o Cisa? Cadê aquele panfletinho do Conselho de Representantes? Tem alguém aí? Não tem, né? O Cisa estava com um deles aí. É esse aí, acho que. Dá esse panfletinho aqui. Pega ali, Chiquinho. Olha só que coisa bonita desse panfletinho aqui, ó. Olha o que nós colocamos como slogan do Conselho. Só reclamar não ajuda. O que resolve mesmo é participar. Não é verdade? Só reclamar não ajuda. O que resolve mesmo é participar.
participem desse processo, faça no Itaim Paulista o melhor conselho participativo da cidade, coloquem nesses conselhos os melhores representantes do povo e faça desse conselho um instrumento para trazer mais dinheiro público para ser investido no Itaim Paulista e faça desse conselho um instrumento para que o dinheiro público seja bem empregado e faça deste conselho um instrumento para que seja uma luta cotidiana contra a corrupção, contra o jeitinho da administração pública, porque é assim que nós vamos construir um Estado melhor, uma sociedade melhor, uma nação melhor e mais desenvolvida. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, vamos lá. Dionísio, um dos mais antigos militantes da Vila Curuçá. Diga lá, meu querido. Você viu que eu não falei que é velho, eu falei que é mais antigo militante. Bem, já que você falou o mais antigo, eu quero fazer uma homenagem ao mais antigo militante, o mais organizativo, desde 1971, que faz reunião do Conselho da Saúde, da Educação, do Transporte, da Habitação. E está aqui presente Celso Souza, cadê ele? Esse é o rei. Cadê ele? Está ali. Celso, levanta. Todo mundo. Celso. Você é o Celso também? O rei dos conselhos. Tem que homenagear porque há 40 anos aí trabalhando nos conselhos, educação, transporte, habitação e tanto mais. Né? Parabéns, Celso. Continue assim. Você é a verdadeira referência de todos os conselhos. Obrigado. A minha pergunta, João, é o seguinte: vai ter uma sede organizativa para as pessoas estar cobrando mensalmente ou quinzenalmente, juntar os conselheiros mensalmente? Vai ter isso? Porque, no caso, onde tem problema, igual você iniciou aí, falando que vai ter reunião que vai ser um pouco, vai ter problema. Isso aí, em questão, literalmente vai ter, né? Mas vai ter algum outro conselho que fiscaliza os conselheiros? Vai ter organização para fazer cobrança? Como está o empenho no bairro? Como está as cobranças? Vai ter isso? Eu acho que tem. Nós já desenvolvemos um mecanismo. Quem faltar em 3 reuniões sem justificativa, substituição pelo suplente, é certo mecanismo. Mas, principalmente, o fiscal do conselho é o povo. E eu acho que o povo tem que estar cada vez mais cobrando desse conselho a atuação. E nós vamos ter uma coisa que você abriu a oportunidade, que eu acho mais importante, que é o Conselho da Cidade de São Paulo. Nós montamos um Conselho da Cidade de São Paulo com personalidade da área artística, desenvolvimento de rua, desenvolvimento de moradia, os empresários. Mas sabe qual vai ser o principal conselho da cidade de São Paulo? Os 1.125 conselheiros eleitos nessa cidade. Você já imaginou? 1.125 conselheiros eleitos, todo ano discutindo o orçamento. O orçamento do ano que vem, o orçamento da cidade o ano que vem, vai surgir dos secretários da administração, sim, mas vai passar necessariamente por um debate junto com esses 1.125 conselheiros eleitos. Olha que representatividade. Olha se esses conselheiros encararem essa missão para valer. Você dizer, olha, vai gastar tanto com a educação, tanto com o transporte, tanto com a cidade de São Paulo, os 1.125 falam, olha, eu acho que isso aqui nós podemos investir, ao invés de 40% aqui, investir só 35%, deixa assim para a gente investir. Você ajudar o prefeito a dar a destinação dos recursos na cidade de São Paulo. Então, quero dizer, Dionísio, que o verdadeiro conselho da cidade de São Paulo, representativo, vai ser os 1.125 conselheiros da cidade. Eu acho que alguns vereadores vão ficar meio enciumados, mas eu tenho dito com os vereadores, que tem alguns vereadores, poxa, João, isso vai competir com a Câmara Municipal. Eu disse para eles, para os vereadores, fiquem tranquilos, são naturezas diferentes. O Conselho Participativo vem do povo para poder opinar sobre o futuro e os rumos da administração pública, as políticas públicas. A Câmara também pode fazer isso, pode, mas a Câmara tem um diferencial. A Câmara, pelo ordenamento jurídico brasileiro, ela tem o poder de fiscalizar, mas principalmente de fazer leis, votar leis para a cidade, coisa que o Conselho não pode fazer. O Conselho pode sugerir à Câmara, mas não tem a competência de decidir
sobre a questão legislativa, sobre o ordenamento jurídico da cidade. Então são naturezas diferentes, competências diferentes, um não se confunde com o outro. Então o que eu quero dizer é o seguinte: tranquilizem vereadores, mas de fato, sem dúvida, é um poder que vai se constituir na cidade. E com uma diferença, aproveitar que você viu que eu posso falar, né, gente? Você já percebeu desde que eu posso falar. Ó, com uma diferença, no caso do Dionísio, estava dizendo, a diferença fundamental é o seguinte: estes conselheiros eleitos, eles só devem a uma pessoa, ao povo da cidade que o elegeu. Não é mais nada a ninguém, certo? Então isso é fundamental. Mais alguma pergunta? Secretário. Zé Nogueira, grande companheiro do Parque Paulistano. Antes de passar a palavra para o senhor Zé Nogueira, tem o senhor Wesley, o próximo é o senhor Zé Nogueira. Sou Wesley Alves de Lima, boa noite à mesa, todo respeito às autoridades, boa noite a todos, também o meu respeito a todos que estão participando. Eu queria, na realidade, fazer uma reflexão, porque partindo do princípio que o poder emana do povo, a democracia nada mais é do que o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então isso é democracia de fato. Essa ideia do conselho participativo, respeito, que faz parte da construção democrática e é uma conquista, não deixa de ser, eu não serei na minha reflexão insensível que isso é uma conquista. Mas a ideia de um conselho participativo, existe 3 tipos de conselho: deliberativo, participativo e o consultivo. Um conselho deliberativo não daria uma ideia maior de democracia? Embora o senhor disse que existe essa questão que nós, enquanto conselheiros participativos, fazendo parte desse conselho, iremos interferir diretamente na questão do orçamento, que isso não deixa de ser uma justiça, não é? Porque quando falar de orçamento tem que falar de imposto, está diretamente ligado à questão do imposto. Se existe orçamento é porque foi recolhido impostos. Então nada mais justo do que saber as diretrizes que esse dinheiro irá tomar. Isso não é uma benesse, isso é uma obrigação que o governo tem. Então essa é a reflexão. Olha, deixa eu falar, boa pergunta. Eu acho que vale a pena uma reflexão política sobre isso, porque tem essa ideia, conselho deliberativo, tem uma outra ideia que é aparentemente democrática, que é a questão de eleição dos subprefeitos. Tem alguns que defendem a eleição dos subprefeitos direta, e eu costumo dizer o seguinte: aí eu discordo. Eu acho que o prefeito da cidade de São Paulo foi eleito com um programa de governo. Quando você elege um subprefeito, ou quando você dá um poder deliberativo para qualquer instância que compete com o prefeito, o que é que pode ocorrer? Vamos pegar um exemplo. Se de repente um conselho, democraticamente, for eleito com uma maioria partidária, que é da democracia, de uma outra orientação política, e começar a deliberar contra o programa de governo que foi eleito nas urnas. Olha a contradição que nós vamos entrar. Mesma coisa de um subprefeito.